seguir naquilo que o Senhor falou comigo. Before I read the word, antes de eu ler a palavra, você pode só adorar Jesus comigo um minutinho, só dizer aleluia, obrigado, louvado seja o teu nome. Seja bem-vindo nesse lugar. Alguém pode me ajudar um minutinho só? Alguém me ajuda um minutinho a trazer a presença de Deus, mais uma vez, por favor. Would you please come, Jesus? Would you help us here? Would you take this moment? This is yours. It's your time. Esse momento é teu, Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar, tua presença, seja bem-vinda, domina este ambiente. Eu declaro o domínio de Jesus, eu declaro o domínio dos seus anjos nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja. Sou o Salmo 139, verso 14, Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, 15, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Verse 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nenhum deles havia. This morning, I'll preach in English and Portuguese à medida que eu conseguir falar. So, eu queria que você, hoje nós vamos pregar uma mensagem que eu nunca preguei, talvez você nunca ouviu. Eu quero ensinar você a celebrar o dia do seu aniversário. I want to teach you how to celebrate the day of your birth. And this não tem a ver com a irmã Edna, que fez aniversário sábado, mas ela fez 70 anos e parabéns para ela novamente. Mas isso tem a ver com cada um de nós que está aqui hoje. E o Senhor falou para mim, ensina o meu povo a celebrar a vida que eu dei para eles. So, ore comigo, Pai, obrigado por nos falar como celebrar a nossa vida. Pela tua bondade, o que o Senhor fez por nós. Nessa manhã traz o Espírito da revelação neste lugar, para nós sabermos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Alguém diz comigo, obrigado Deus, pela minha vida, me ensina a celebrar o teu projeto. Amém. Por favor, sente-se diante do Senhor. Nós estamos aqui vivos no dia 5 de novembro por causa da bondade de Deus. Eu queria que você pensasse comigo sobre a bondade de Deus. Eu queria ler alguns versículos no Salmo, começando com o Salmo 86, o verso 5. Psalm 86, verse 5. Eu quero lembrar a bondade de Deus nessa manhã. Nós só estamos vivos por causa da bondade de Deus. Porque tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmo 92, verso 1. Psalm 92, verse 1 says, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Psalm 100, verse 5, Salmo 100, o verso 5. O salmista diz, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. Finally, Psalm 106, verse 1. O Salmo 106, verso 1 diz, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom. Quem pode dizer comigo, Deus é bom? Ele tem sido fiel a nós todos os dias, nos abençoado com uma grande bondade. E a primeira razão de nós celebrarmos a nossa vida, o dia em que nós chegamos na terra, é por causa da bondade do Senhor. Ele nos trouxe a vida. Então, eu queria voltar você para Marcos capítulo 4, verso 3. So, Mark 4, verse 3. I just want to read this verse. Marcos 4, verso 3, é a parábola do semeador, mas eu só quero começar só esse versículo. E esse versículo diz, eis que o semeador saiu a semear. So, a parábola começa com o semeador saindo a semear.
Quando eu li esse texto, o Senhor me lembrava não só dessa parábola, onde, se você ler a parábola, uma parte da semente foi semeada à beira do caminho, outra semeada entre as pedras, outra semeada entre os espinhos e outra em boa terra. Mas para que isso aconteça, já tem que haver pedras, tem que haver terra, tem que haver caminho. Só que o Senhor falou comigo, no, you have to remember when I went to sow. Quando que Deus saiu para semear? Quando não havia estrela, quando não havia universo, quando não havia galáxia, quando não havia átomo ainda, quando ainda não havia nada. How long God has been, because He is alone, Father, Son and Holy Spirit by themselves, for eternity past, living alone in themselves. How long? Por quantos anos, por quantos milhares e milhares de anos, Deus foi, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele sempre esteve satisfeito sem ter criado nada. Show. Ele não tinha semeado ainda. Ele não tinha semeado um átomo, Ele não tinha semeado a matéria, Ele não tinha semeado uma estrela, Ele não tinha semeado o universo. Deus não podia ter uma colheita porque Ele ainda não tinha semeado. God couldn't have a harvest because He didn't have sowed yet. Ele não tinha semeado nada. E a primeira coisa que Deus fez foi semear o universo. Ele semeou a vida. Então Ele semeou esse projeto maravilhoso que é o universo que existe. By the way, He created the universe for Jesus. Ele criou o universo para Jesus, ok? Tudo que foi feito para Jesus. É o campo de Jesus, é onde Ele semeou a sua semente, para colher os seus frutos, que somos nós que estamos aqui. Eu gosto de uma música dos anos 70, de um grupo lá no Brasil, que talvez ninguém nunca ouviu falar aqui, só quem tem mais de 50 anos, chamado Grupo Novo Alvorecer, que cantava nos anos 70. E eles cantavam uma música que eles falavam assim: Deus do primeiro raio, da primeira gota de orvalho, Deus do primeiro eclipse, Deus de Gênesis, Deus de Apocalipse. I want you to think about when there was nothing, 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 nothing. Eu quero que você pense quando não havia nada, nada, nada. E Deus saiu a semear a vida. E Ele semeou a vida no universo. O semeador saiu a semear. E Ele semeou o universo porque Ele está buscando uma colheita. E a colheita somos nós. So, now I want to go back to Psalm 139, where I'm going to meditate with you. Porque now, no versos 14 do Salmo 139... é onde eu li que o salmista está celebrando o seu nascimento. E eu quero convidar você nessa manhã a celebrar o seu nascimento. Verso 14: eu te louvarei, porque de um modo admirável e maravilhoso fui formado, fui semeado pelas mãos de Deus. Uma das coisas que eu gosto desse versículo é que ele fala: maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. This person knows that God created him. Essa pessoa do Salmo, versículo 14, ela sabe que Deus o criou. Ela fala: tu me formastes, as tuas obras são maravilhosas, tu me fizeste de um jeito maravilhoso, e a minha alma o sabe muito bem. A primeira pergunta do Espírito Santo para nós essa manhã é: se você realmente lembra e sabe quão maravilhoso foi o plano de Deus quando semeou a vida, quando semeou você, quando criou você. Você sabe, você valoriza isso que o Senhor fez, que Ele semeou no universo. A minha alma sabe muito bem, e por causa disso eu vou celebrar. Esse projeto não é meu, o projeto da minha vida não é meu, é um projeto de Deus. O verso 15, ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Eu disse ontem, digo novamente: se ninguém estava prestando atenção quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, o Senhor estava.
Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Eu penso que esses dois versículos aqui, o 15 e o 16, eles cancelam toda a possibilidade de rejeição na vida do ser humano. Porque o verso 16 diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Quantas mães ou pais rejeitaram o que estava sendo formado, que ainda não tinha forma. No entanto, Deus viu essa substância ainda informe. Deus viu os ossos sendo formados. O que Deus estava vendo não era algo que estava surgindo naquele momento. O que Deus estava vendo era a materialização do seu projeto da eternidade. O seu projeto foi criado muito antes de você chegar na terra. Eu queria falar uma frase que queria que você guardasse nessa manhã. Nós não nascemos no dia do nosso aniversário. Nós não nascemos no dia do nosso aniversário. Nós nascemos na mente de Deus, numa eternidade passada, num momento em que Ele decidiu semear o universo. E Ele não semeou só estrelas e planetas, Ele tinha pensado nesse jardim, Ele tinha pensado nessas flores que Ele plantou e que Ele ia colher, que Ele plantou para Jesus. Ele tinha pensado em nós. No office da eternidade de Deus, Ele planejou a gente é muito mais velho do que a gente pensa que é. O dia que você nasceu é apenas o dia que Deus publicou você. You know when you write a book and you never publish that book, God decided to publish you the day you were born. Yeah, He wrote your life before. He wrote everything before. Ele escreveu tudo antes, alright? O que ele fala aqui no versículo 16? Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Não, eu queria perguntar, quando esses dias foram escritos, de acordo com o versículo? Quando os dias foram escritos, de acordo com o versículo? Vocês estão vendo aí o texto? O que diz o texto? No teu livro foram escritos os meus dias. Quando? Uma semana antes de eu nascer? Não, 9 meses antes de eu nascer. Quando foram escritos os dias no meu livro? Alguém teve coragem de falar. Quando não havia nenhum deles ainda. Alguém diz comigo: minha vida foi escrita antes de haver qualquer dia. Antes do primeiro sol, antes do primeiro eclipse, antes do primeiro raio, antes da primeira gota de orvalho. Come on, gente. Alguém nessa manhã quer entender por que você está vivo? Alguém nesta manhã quer louvar a Deus um minutinho por fazer parte do projeto dele? Alguém nessa manhã quer lembrar que você é desde a eternidade? Você estava na mente de Deus muito, muito, muito antes do planeta ser construído para você vir morar. Hey, come on, gente. Come on, church. Come on. Hey. Deus precisa acabar com esse sentimento de inferioridade que está em nós e toda a nossa rejeição, auto-rejeição a nós mesmos, porque nem projeto nosso nós somos. Nós não somos um projeto nosso. Now, I want to teach you some things I do in my birthday. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu faço no dia do meu aniversário. A primeira coisa que eu faço, the first thing I do is I talk to God and I say, this is my day, you remember me today, because you brought me today. Esse é o meu dia, você lembra de mim hoje, traz o meu livro na tua presença. Remember me today, Lord, because you brought me today, this is my day. Eu queria perguntar, alguém já se perguntou por que há uma tendência no meio do povo de não celebrar o aniversário, de não gostar de celebrar o aniversário? Alguém já se perguntou por que isso existe? Has anybody asked yourself why there is a trend among people that I don't like to celebrate my birthday? Alguém já se fez essa pergunta? Alguém já se fez? Mas sabe que tem muita gente que não gosta de celebrar o aniversário? Eu vou te falar por que muitas pessoas não gostam de celebrar o seu aniversário. Porque enquanto os anjos estão te dando parabéns no dia do seu aniversário, the angels give me happy birthday. They do. My parents, my friends, they give me happy birthday. They do.
As pessoas que me conhecem, elas me desejam feliz aniversário, cartãozinho, mensagem, presente. Elas me desejam feliz aniversário. Só tem uma pessoa que não fala happy birthday. Come on, church. Come on. Quem é a pessoa que não celebra você ter chegado aqui? Come on, church. Quem é a pessoa que não celebra você estar aqui? Come on, church. Quem é a pessoa que nunca te deu parabéns? So, quando você diz, eu não gosto de celebrar o meu aniversário, você está se unindo com quem? Deus fala, feliz aniversário, meu filho. Eu trouxe você nesse dia. Eu te trouxe nesse dia. Eu publiquei você nesse dia. I could have published you 1,000 years ago, but I chose to publish you this time. Eu poderia ter te trazido há centenas de anos atrás, mas eu escolhi te trazer hoje. Eu vou explicar para você por que Deus quer você hoje. Alguém pergunta para mim, pastor, por que Deus me quer hoje? I want to ask you, why God wants me here today? One of these days I was praying. I was back there praying alone here. And the Lord told me, do you know why I want you here today? And I said, no. And he said to me, I didn't want you here 200 years ago because I wanted to hear your voice today. Eu não queria você 200 anos atrás porque eu queria ouvir sua voz hoje. Por favor, come with me here. Come with me here. When you are having a meal, quando você está tendo uma refeição, I love the dessert. I'm the dessert guy. A refeição para mim é o dessert. Alright? So, eu como um pouquinho das coisas, um pouquinho. Aí quando chega a sobremesa, aí eu como. Alright? Fala comigo assim, eu guardo o melhor para o final. Eu guardo o melhor para o final. Alright? Você sabe por que Deus trouxe você hoje? Porque Ele estava guardando você. He was holding you. I could have brought you 1,000 years ago. I could have brought you in the time of Samuel, in the time of David, but no. I want her 2,000 years after my son. I want her in Boston. I want her voice there. Eu quero você 2.000 anos depois. Eu quero a sua voz hoje. Eu queria perguntar se você está alegrando o coração de Deus hoje, porque Ele espera você hoje. Ele quer desfrutar de você hoje. Come on, church. Se Deus tivesse me colocado no tempo de Davi, I don't know. Se eu morasse em Israel, no tempo de Davi, I don't know. Eu queria estar lá no palácio, ajudando Davi, servindo ele, no exército, em algum lugar. Mas Deus falou, não, eu vou te colocar na época de Billy Graham. Eu vou te colocar lá no final. Deus escolheu esse tempo para mim. Essa manhã, o Senhor quer que você aprenda a valorizar o projeto dEle. Você não é nem projeto seu. No dia do meu aniversário, eu chego para Deus e falo assim, ei, eu não me projetei não, foi você. Então lembra do seu projeto hoje. E eu estou aqui para te lembrar que eu estou aqui na tua presença e que esse é o meu dia. E eu quero que você reveja os seus arquivos aí, tudo que você escreveu para mim, porque eu estou reclamando essas coisas na sua presença hoje. Alguém já fez isso? Como é? Question of the Holy Spirit. How do you celebrate your birth? Question of the Holy Spirit this morning. Pergunta do Espírito Santo nessa manhã. Como você celebra o seu aniversário? Pastor, eu sempre pergunto para os irmãos, você celebrou? A gente, tipo assim, esse dia não é importante. Eu não fiz quase nada. Sabe quando você gosta de ignorar você mesmo, o projeto que Deus fez para você? O dia do seu aniversário é um dos dias mais importantes da sua vida. Por isso que o inimigo gosta de causar problemas nesse dia. Ele gosta de fazer que esse dia não seja um dia alegre para você. Há uma pessoa que não gosta que você celebre o dia que você nasceu. Se você olhar nos seus recordes, ele nunca te deu parabéns nesse dia. Come on, church. Tem alguém aqui, por acaso, revoltado com isso? Tem alguém que aqui está
revoltado com isso. Porque eu não vejo as pessoas revoltadas com isso. Sabe outra coisa que eu falo para Deus no dia do meu aniversário? Eu vim aqui te denunciar todos aqueles que algum dia falaram alguma coisa contra o seu projeto na minha vida. Você imagina quantos demônios eles têm que ser denunciados por Deus naquele dia? Porque eu falo para Deus, eu vim aqui trazer todos aqueles que algum dia se levantaram contra a minha vida, desde a minha infância, para lutar contra o seu projeto na minha vida. Eu penso que Deus olha para mim e fala assim, wow, somebody knows what I am doing, porque eu valorizo o projeto de Deus para mim. Antes de eu continuar essa oração, todo mundo descruza os braços, descruza as mãos. Você está com a Bíblia, tudo bem, mas abre as mãos onde você está, por favor. If you are there, open your hands, and I want you to relax. I want you to say, pelo que eu já preguei até agora, by what I said until now, I want you to just give a word to God. Can you give something to God just for you, for your life? Se hoje fosse o seu aniversário, faz de conta que hoje é o seu aniversário. Afinal, na verdade, hoje é o seu aniversário. Talvez você está completando tantos anos, tantos meses, e tantos dias e tantas horas de vida. Hoje é o seu aniversário. Deus está celebrando a sua vida hoje. Deus está celebrando que você está aqui hoje. Alguém pode dar uma palavra para Deus e dizer para Ele assim, ei, eu quero agradecer a minha vida. Eu quero agradecer o teu projeto com a minha vida. Aliás, eu quero parar de ignorar o seu projeto comigo. Eu quero parar de ignorar aquilo que você criou. Muito antes de haver dias, você escreveu o livro com o meu nome. I want to celebrate what you made through me, for me, and to me. Eu quero celebrar, Deus, seu projeto com a minha vida. Eu quero parar de ignorar. I want to stop ignoring what you plan to my life. I want to stop believing the enemy. I want to start believing you, God. You rejoice in me. You like me. You love me. Oh, you want to do something through me. Jesus, you want to do something through me. Come on, church. You have to celebrate that. Ei, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Look at me. Sabe, o verso 14 está dizendo, quando eu não tinha forma. O verso 14 está dizendo. Verse 14 saying, when I had no form, quando eu não tinha forma. Eu queria te perguntar, qual o valor que a gente tem para alguém, ou para nós mesmos, quando a gente não tem forma ainda? Qual o valor que a gente tem, quando não apareceu ainda o que a gente vai ser? Quando não se revelou ainda o que Deus fez para ser? As pessoas ignoram e descartam, a começar por você mesmo. Porém, uma pessoa olhou para mim quando eu não tinha forma. Come on. He looked at me. He looked at that thing. Não tinha forma, but he looked at that and he said, something is coming up from that. There is something, I'm doing something there. Eu estou fazendo algo aqui. Essa coisa sem forma vai ter uma forma. Essa coisa sem forma vai ser algo, um projeto maravilhoso que eu estou formando. Sou Deus, não poderia ignorar aqueles ossos sendo formados, aquela substância ainda informe sem sendo formada. I just want to say a word. If you look at someone, you don't see form, do not ignore that. Não ignore uma pessoa que você não está vendo a forma ainda. Você não está vendo as coisas prontas ainda. Porque ele não apaga o pavio que fumega, ele não quebra a cana quebrada, ele vê uma coisa sem forma, mas ele está vendo aquilo formado. Alguém diz, Deus está vendo a minha vida formada. Alguém diz, Deus está vendo a forma em mim. Hey, maybe you can't see right now. Maybe I can't see right now, but God is doing that form in me. His hand is forming me. Come on. As mãos dele estão me formando. Quem acredita que as mãos dele estão formando você? Levanta uma mão, só uma mão, e deixa ela aí. Deus, olha para essas mãos levantadas. Alguém diz para Deus, eu acredito no teu projeto. Come on, ei, diz para Deus, I believe in your project in my life. I believe it, Lord. Come on, church.
I believe in your project in my life. Ei, como é que você ignora o projeto de Deus? Parando de orar, parando de buscar Deus, parando de vir na igreja, você ignora o projeto. Você ignora o projeto. Stop ignoring what God is forming on you. Não ignore esse projeto lindo de Deus, que é você. Nós não nascemos, alguém diz comigo, eu não nasci no dia do meu adversário. Na Coreia, they celebrate your birthday, including the 9 months you stayed in your mother's womb. Right? Yeah, they count the 9 months. If you are three months born, you already 1 year old. They celebrate that. Se você já está 3 meses de nascido, eles te celebram como 1 ano de vida, porque eles contam no momento em que você foi gerado. That's not what we're talking about today. Não é isso que nós estamos falando hoje. Nós não nascemos no dia que fomos fertilizados. Nós nascemos no coração de Deus. Milhares de anos atrás, antes dele formar the scientist says that our universe was born 14 billion years ago. I don't care if it was. I just know that God did it. Eu não sei quando o nosso universo foi formado, se foi há 14 bilhões de anos atrás, mas antes dele formar o universo, sabe em quem ele tinha pensado? Come on. Vou formar as galáxias, vou formar isso, vou formar a Via Láctea, vou formar o sistema solar, vou colocar a Terra no lugar exato, não distante do Sol, não mais perto para não queimar, não mais longe para não esfriar. Vou preparar o jardim, vou plantar, vou formar e vou plantar eles lá. Come on. Stop ignoring the wonders of God in your life. Pare de ignorar essa coisa maravilhosa que Deus fez. Só o fato de você estar vivo, você estar aqui, você é um testemunho do projeto de Deus. Ninguém veio por acaso, ninguém veio de qualquer maneira. Você é uma publicação do livro que Deus... Qual o dia do seu aniversário? Pensa no dia do seu aniversário agora. Your birthday. What's your birthday? Qual é o dia do seu aniversário? No dia 17 de março de 1966, Deus me publicou. No dia 17 de março de 66, Deus me publicou para o mundo. Ele falou, hey, world, take a look what I'm doing. Quem acredita que essa palavra é de Deus? Quem sabe que Deus está falando com você? A incredulidade sempre foi o problema de Jesus de fazer os seus milagres. O pior é que o nosso problema é que a primeira pessoa que a gente não acredita é em nós. Why you don't invest in yourself? Why you don't pray? Why you don't look for the face of God? Because you don't believe in the project. Você não busca Deus porque você não acredita no projeto. E o projeto é você. O projeto não é o casamento, o projeto não é a casa, o projeto não é a empresa, o projeto não é a igreja, o projeto é você. You are the project of God. Come on, church. My goodness, I feel something here. I was just preparing a quick word to say could you come here? Vem cá, por favor. You, yes. You, 7-year-old woman. That's the one we celebrated yesterday. Por favor, celebrate her life. 7 decades of life. 7 décadas de vida. This is a book that has been read for 70 years. Glória a Deus. Aleluia. How many years they are reading? How many years the world is reading you? Quantos anos o mundo está lendo você?
Você é o livro que Deus escreveu e Ele publicou há quantos anos atrás. E eles estão lendo você. Sua mulher lê você, seus filhos leem você, o pastor lê você, os teus amigos leem você. You are a book. You were published by God. He is writing your story. Thank you. He's writing your story. I'm going to prove to you, you were born before the day you were born. Eu quero provar para você que você nasceu muito antes do dia do seu nascimento. Matthew 25, 34. Mateus 25, vai comigo rápido, só para ler os versículos. Mateus 25, 34. Matthew 25, 34. I'm sorry, eu tô com o versículo errado aqui. That's not it. Vamos para Efésios 1:4. Desculpe. Efésios 1:4. Ephesians 1:4. Ele nos elegeu nele. Ele, Deus, nos elegeu nele. Em Cristo. Now, I want to know when. When He elected us in Christ. Quando Ele nos elegeu em Cristo? Quando? De acordo, você está lendo a Bíblia? Você está com o versículo aí? Peraí, só um pouquinho. Que dia foi mesmo? Peraí, Deus nos elegeu em Cristo. Quando? Como é que Deus te elege antes da fundação do... O que Deus está dizendo aqui? Eu estava pensando em você antes de criar o mundo. Você não nasceu no dia do seu aniversário, você nasceu no dia que eu pensei em você e eu elegi você em Cristo. Alguém dá glória a Deus, pelo menos um glória para Ele. Eu não cheguei por acaso porque minha mãe quis, eu não cheguei porque meu pai quis, eu não cheguei porque aconteceu alguma coisa. Ei, você chegou porque Deus tinha pensado em você. Como é que você não ia chegar se Deus já tinha pensado em você? Como? O que ia impedir você de chegar? Hebrews 4, 3. Hebreus 4, 3. Hebrews 4, 3. Porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso. Como ele disse, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Take a look on the last phrase of this verse. A última frase do verso 3 diz assim: embora as obras dele estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Eu queria fazer uma pergunta nessa manhã, pelo Espírito de Deus, mediante o texto que você acabou de ler. Quando foi que Deus terminou as suas obras? Come on. O verso está dizendo que as obras de Deus estão acabadas desde a fundação do mundo. Sabe o projeto de Deus com você? Não vai terminar quando você morrer, nem ser glorificado. O projeto de Deus comigo e com você já estava pronto antes da gente nascer. O projeto de Deus comigo e com você já estava pronto antes do céu existir, da terra existir. Alguém está conseguindo ir comigo onde eu estou indo hoje, nessa manhã? Because God is saying, I finished my work before the foundations of the world. I finished my work before the foundations of the world. He is the one who starts from the end and goes to the beginning. Ele começa do fim, ele termina primeiro para depois ele começar. Esse é o Deus que criou eu e você. Esse é o Deus que no dia do seu aniversário Ele vai te cobrar essa mensagem. Eu estou pregando para você celebrar o dia do seu aniversário. Eu não sei quando vai ser, eu não sei se já passou seu aniversário esse ano, mas o ano que vem eu tenho certeza que você vai celebrar de novo e Deus vai te cobrar essa mensagem.
você estiver preparando a festa, você estiver fazendo os planos para viajar, você estiver fazendo aqueles planos e para comprar um presente e para celebrar a vida de alguém, eu quero que você pense, você está celebrando um projeto de Deus. E se você deixa de celebrar a vida de alguém, o que você está fazendo também? Deixando de celebrar um projeto de Deus. Nenhuma pessoa é projeto nosso. So, Revelation 13:8. Último versículo aqui. Apocalipse 13, verso 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Está falando que a besta será adorada, né, por aqueles que ficarem na vinda de Jesus. E por que eles vão adorar a besta? Porque os nomes deles, presta atenção, não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando foi que Jesus morreu? Come on. Quando foi que Jesus morreu, de acordo com esse versículo? Jesus não morreu em Jerusalém 2000 anos atrás. Aquele foi o dia que aconteceu no mundo físico. Jesus foi oferecido pelo universo antes da fundação do mundo. Eu estou falando de um Deus que faz os seus projetos antes de qualquer coisa existir. Queria pedir a vocês um favor. Olhe para mim, olhe comigo para tudo que você pode ver. Parede, chão, televisão, roupa, sapato. Tudo que você está vendo, você só está vendo porque um dia veio a existir. E Deus já via todas essas coisas antes delas existirem. Antes delas existirem. So I want to praise God this morning. I want to thank Him for His goodness. Eu quero adorar a Deus nessa manhã pela bondade dEle, porque um dia o semeador saiu a semear. Um dia o semeador saiu a semear. Aquele relógio está adiantado 1 hora, tá, gente? Um dia o semeador saiu a semear. Now I gotta finish my message. Eu preciso dizer para você que, para você conhecer o que está escrito no livro, porque o Salmo 139:16 diz que os dias foram escritos no livro. Eu queria que você fosse comigo para Apocalipse, capítulo 5. Eu estou indo para o final aqui. Revelation 5, 1 through 5. Apocalipse 5. Eu queria que você olhasse para aquele momento em que... Eu acho que está um pouco calor aqui, não está, gente? Alguém quiser ligar o ar-condicionado aí, ajuda nós. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro. Presta atenção. Quem está sentado sobre o trono é o Pai. O livro está escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Queria que você notasse a importância desse livro. Vi um anjo forte, clamando com grande voz. E a voz era: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Só uma perguntinha. Abrir o livro aqui é abrir os segredos da vida. Esse livro são os segredos da vida humana. Sabe por quê? A humanidade, ela foi feita para Jesus. A humanidade foi feita para... A humanidade foi feita para Jesus. He holds the book of humanity in his hands. Ele tem o livro da humanidade nas suas mãos. Ele é cheio de selo, ele é selado. O segredo da vida humana está no livro dos 7 selos. E ninguém na terra ou no céu... Pode abrir o livro, so let's read. Verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. A razão que ninguém podia abrir o livro, porque esse é o livro da humanidade. A única pessoa que tem a chave da humanidade é Jesus.
Se no dia do seu aniversário você está celebrando a vida que Deus te deu, essa vida está selada, nem você não entende os caminhos que anda. A palavra de Deus diz em Jeremias que não é do homem o seu caminhar, e o homem não consegue entender o seu caminho. A razão que o homem não entende é porque o caminho do homem está na mão de Jesus. O caminho do homem, a chave é na mão de Jesus. Jesus tem a chave, só Jesus pode abrir, destrancar, revelar o significado. Jesus tem a chave da vida humana. Jesus tem a chave do livro. Come on, church! Oh! He holds the key. The book of humanity. Verse 4. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e olhar para ele. Why is John crying? Por que João está chorando? Porque João sabe que a importância daquele livro. Aquele João podia dizer: This is my book. Nobody can open it. Esse é o meu livro, ninguém consegue abrir. Esse é o meu livro, onde é que eu vou ver o significado da minha vida? Where I'm going to find the significance of my life? And he's crying, he's crying, he's crying. If I were you, I were crying too. Se eu fosse você, eu estava chorando também, porque você precisa chorar por aquele que abre o livro. We must cry for the one who opens the book. I don't know how much you desire him. I don't know how much you want him. I don't know how much you want him to open that book and show you the significance of your life. Eu não sei quanto você deseja saber o significado da sua vida. There is one who can open the book. Only one. Verse 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, the lion of the tribe of Judah, the lion of the tribe of Judah. Ei! O leão da tribo de Judá. Rosh. Now, the verse says, ele venceu. He overcame. Look, he overcame to open the book. Ele venceu para poder abrir o livro. Onde ele venceu? Ei, para ele abrir o livro, ele entrou dentro do livro. Ele veio ser homem. Roshakaratarabasa. Ruretakasa. When you have a key in your hand, where you insert the key? Inside the lock. Jesus came inside the lock to open from inside out. Jesus desceu à terra para abrir a nossa vida de dentro para fora. He is the key. Eroshekatese. Jesus. Jesus nessa manhã quer que você sabe da importância da sua vida. Jesus quer que você saiba a importância da sua vida. Jesus desceu na terra, entrou dentro da vida, pelo lado de dentro. Ele entrou dentro do livro para abrir de dentro para fora. Ele é a chave que o Pai enfiou dentro da fechadura. Rokashai Amaraha. Jesus, o significado da minha vida. Jesus, the significance of my life. Jesus, the decodifier of my life. The one who showed me what it is. The one who tells me what I am here for. Aquele que me diz para que eu estou aqui. Jesus, aquele que revela o segredo do Pai na minha vida. Ei, tem um livro aqui. Toda vez que você lê Apocalipse 5, lembra dessa mensagem agora. Toda vez que você lê Apocalipse 5, lembra dessa mensagem, dessa revelação que o Espírito de Deus está trazendo aqui agora. Porque no versículo 5 diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e romper os seus selos. If there is a secret in my life, Jesus break it. Se tem um segredo na minha vida, Jesus quebra. Jesus abre os segredos da minha vida. Come on, church. What do you want to know? I want to know who I want to get married. Ask Jesus. What do you want to know? I want to know what profession I should do. Ask Jesus.
What do you want to know? I want to know where I need to live. Ask Jesus. He has the key of your life. Come on, church. Oh, my goodness. Oh, Jesus. He has the key. He has the key. Tem gente que está ouvindo tudo isso e ainda não está excited. Dá vontade de te dar uma surra. Te dar uma surra, descer onde você está e te dar uma surra. Alguém fica de pé nesse lugar, só para celebrar a sua vida. Levanta as duas mãos ao alto e celebra. Celebrate your life. Come on, church. Celebrate your life in Jesus. You can say, Jesus, thank you for my life. I celebrate my life. I celebrate my life. Doesn't matter the phase you are going through. Doesn't matter the season you are going through. Doesn't matter. Não importa a estação que você está. Celebra a vida. Celebra. Celebra a vida dele, porque ele é bom. Ele é bom. Ele saiu a semear. Ele saiu a semear e ele celebrou a sua vida. Ele semeou a sua vida. É um projeto cheio de segredos. A vida de um ser humano é um projeto cheio de segredos. Eu repeti o que eu estou falando. A vida de um ser humano, todo ser humano, é um projeto cheio de segredos. É um livro selado por dentro e por fora. Selado na alma, selado no espírito, selado no olhar, selado em todas as coisas. O espírito do homem é uma coisa profunda que ninguém pode discernir, mas tem um que tem a chave. Tem um que tem a chave. Jesus tem a chave de cada vida. Jesus, nós te adoramos nesse lugar. Jesus, nós te adoramos nesse lugar. Eu quero que de pé que você está, você fala assim: me mostra o significado da minha vida. Vai, fala com ele. Fala para ele assim: abre os selos que ainda estão fechados. Come on. Abre os selos que ainda estão fechados. Deixa eu entender a parte da minha vida que eu não entendi. Come on, church. Deixa eu entender essa parte da minha vida que eu não entendi ainda. Come on. Deixa eu entender essa parte da minha vida, da minha história, que eu não entendi ainda. Alguém fala para ele: tantas áreas da minha vida que eu não entendi, porque eu passei por aqui, por ali, por acolá. Jesus, você tem a chave. Alguém fala comigo assim: eu não posso estar desanimado com esse projeto aqui, porque ele é o melhor de Deus para você. Ele é o melhor de Deus para você. Rocheque passaiarabaha. Você pode sentar um minutinho aí, por favor? Eu só vou terminar a minha mensagem, porque eu tenho mais uma coisa para falar. Posso falar? Stoka chamarura sarieta sa. Roka achepetiramaha. Alguém abre em Apocalipse 22, verso 13. Revelation 22:13. Revelation 22:13. Apocalipse 22:13. Apocalipse 22:13. A última página da Bíblia. O crente, você que não está orando, está desanimado, triste com a igreja, triste com aquilo. Crente, para de se distrair. Olha para o projeto. O projeto é você, crente. Você é o projeto de Deus. Você é o projeto de Deus. Come on. Você está orando pelo projeto? Você está jejuando pelo projeto? Você está abençoando o projeto? Você abençoa o projeto da sua vida? Ou você amaldiçoa o projeto da sua vida? O que é que você faz com o projeto de Deus? O projeto de Deus é você. Você tem que cuidar do projeto. Ei, tua mãe não vai cuidar do projeto de Deus em você. Teu pai não vai cuidar do projeto. Você tem que cuidar desse projeto. Come on, church. O que Apocalipse 22:13 diz? He is the Alpha and Omega. Now, I want you to look at this. Ele é o Alfa e o Ômega. Se eu fizer a pergunta é, quem sabe me responder? Por que Jesus está dizendo, why is he saying that he is the Alpha and the Omega? Why? Well, first of all, primeiro que tudo, porque ele está falando em grego. He is writing the book in Greek. Ele está escrevendo em grego. You know what he wants to say? I am the first letter of the alphabet, and I am the last letter of the alphabet. If he was talking in English, he would say, I am the A and I am the Z.
Se ele estivesse falando em português, ele ia falar: eu sou o A e eu sou o Z. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu formo as palavras, eu tenho o alfabeto nas minhas mãos, eu escrevo a vida das pessoas, eu junto as palavras e junto as frases, eu escrevo a história da sua vida. Eu escrevo a história da sua vida. Eu sou o autor e o consumador. Eu sou o que escreve e o que interpreta. Eu sou o que escreve e o que publica o livro. Eu sou o escritor das histórias da humanidade. Alguém adora Jesus, o Alfa e o Ômega. Criocha. Come on. Come on. Alguém fala comigo assim: come on. That's right. Vocês acham que Deus está brincando com revelação nessa casa? Vocês acham mesmo que Deus está... Você está vendo o que Deus está fazendo? Você está vendo o tipo de palavra que Deus está trazendo para você? Então por que você não acordou ainda? Por que você está com essa cara? Por que você não aparece? Por que você não se envolve? Por que você não mostra o seu valor? Você só mostra a sua distância, você só mostra o seu desgosto, a sua insatisfação. Por que você não valoriza o projeto que Deus está fazendo nesse lugar? Why don't you take hold of the project of God in your life? Come on! This is not a man's project. Esse não é um projeto de homem, esse é um projeto de Deus. Você é um projeto. Deus não faz projeto desanimado. Deus não faz esse tipo de projeto. Quando Jesus está dizendo: eu sou a primeira e a última letra de qualquer alfabeto humano, é que eu quero dizer que eu estou escrevendo os capítulos da sua história. In the day of your birthday, you have to come to God and ask Him, how many chapters you wrote already? No dia do seu aniversário, você tem que chegar para Deus e perguntar assim: escuta, quantos capítulos você já escreveu da minha vida? Quantos capítulos você já escreveu? Quantos capítulos faltam? Enquanto eu estava meditando nessa mensagem, sabe o que o Senhor falou para mim? Assim? Sabe o que o Senhor falou para mim? Quando você para na caminhada, você força Ele a parar de escrever. When you stop in your journey, you stop the writing. When you persevere in your journey, He writes the next chapter. He is the writer of your life. Don't make Jesus stop the writing. Não faz Jesus parar de escrever sua história com esse desânimozinho, com essa tristeza, sem satisfação. Não faz isso. Não faz Jesus parar de escrever a história. Ele está escrevendo o livro da sua vida. Sua esposa não está escrevendo seu livro, seu marido não está escrevendo seu livro, pastor, esse é que não escreve mesmo. Mas você para na estrada: não vou me envolver. Really? Come on. Come on. Não. Terminando, ele diz: eu sou o autor, Hebrews 12:2, eu sou o autor e o consumador da fé. I want to stop here because this thing called faith was invented by Jesus. Essa coisa chamada fé foi inventada por Jesus. Jesus é o autor da fé. E quando você quer aperfeiçoar a fé, melhorar a fé, você tem que falar com Ele, porque Ele é o autor e o consumador. Ele trabalha a fé, Ele inventou a fé, Ele criou a fé, Ele melhora a fé, Ele aumenta a fé. Os discípulos pediram: Jesus, aumenta-nos a fé. Jesus lida com a fé. Você sabe o que é a fé? É o meio que Jesus criou para viver a vida que Ele inventou. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é, você cancelou o meu projeto quando você recua. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele está dizendo: acredite na vida que eu te dei. Acredite na vida. Eu te dei a fé como meio de você. A única forma certa de você viver a vida que eu te dei é pela fé.
The only way to live the life I created for you is to live by faith. Porque a fé é o meio de Jesus fazer você cumprir o projeto que Ele escreveu para você. Church, we are coming to the altar now. Every one of us are coming to this altar now. We are coming to this altar now. Every one of us. I want you to come close, very close. Todos